estão? Estamos aqui novamente com um vídeo incrível, simplesmente maravilhoso no canal. E aqui estamos, eu, a tia Nanda, né, sempre estou aqui. E esse aqui é o tio Pedro, nosso convidado de hoje. E hoje, como vocês, né, já viram nos outros vídeos, a gente tá com uma vibe mais assim, né, resenha sobre filmes e tal. E eu vou contar pra vocês Isso aqui, mano. O que foi, Fernanda? E eu vou contar pra vocês, então, qual que é o filme de hoje. Na verdade, eu não vou contar agora. Antes da gente contar pra vocês qual vai ser o filme, o tio Pedro vai orar. Então, ora aí, tio Pedro. Isso aí, galera. Jesus, muito obrigado por mais um dia. Obrigado, Jesus, por essa gravação. Que em nome de Jesus o Senhor esteja aqui nesse ambiente, nessa conversa, nessa resenha. E que o Senhor possa falar aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém! Essa nova série de mensagens tá incrível, né? Yes or No. Chegou aqui abalando já, tenho certeza que vocês estão gostando muito. E a resenha de hoje, né? Vamos pegar aqui o balde de pipoca. Temos aqui a nossa água, nosso cenário maravilhoso para falar sobre o filme. Coloca aí, editor, na tela. Deus não está morto. Esse filme maravilhoso que eu sei que vocês já assistiram. Se vocês não assistiram, a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Vai talvez dar alguns spoilers. Vamos começar? Bora. Primeiramente, a gente vai falar. A classificação indicativa do filme é de 10 anos. É uma idade aceitável, né? Não é livre, mas também é 10 anos, então é uma idade aceitável. E então, a maioria dos juniores, né? Porque o junior vai de 9 até 12, então, tipo assim, a maioria de vocês já pode assistir esse filme. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre o filme, né? O filme, ele... Basicamente, tipo, eu vou dar um resumão e depois a gente vai comentando sobre algumas partes do filme, beleza? Beleza. Então, o filme, na verdade, ele se trata de um... A gente tá falando do primeiro filme, tá? Aleatório, mas enfim. Então, o filme basicamente ele conta a história, né, da verdade, do jovem chamado Josh. Esse jovem, a gente vai colocar a foto do Josh aqui. Todos os personagens que a gente falar, o editor vai colocar a foto aqui, né? A gente primeiro vai começar falando do Josh. O Josh, na verdade, o filme inteiro gira em torno dele. Por quê? Ele tá na faculdade, né? Depois de um tempo que você sai da escola, você vai pra faculdade. E aí, nessa faculdade, ele acaba tendo um problema com um professor. Conta mais um pouquinho sobre isso. Então, nesse filme, o Josh tem princípios cristãos, né? Sim. E o professor, ele afronta o Josh para que ele não possa praticar esses princípios cristãos dentro da sala de aula. Tanto que ele fala assim, se algum de vocês é cristão, ele começa como se fosse menosprezar eles, entendeu? E é na hora que Josh, como um cristão bem resolvido, ele não aceita essa afronta do professor. E ele fala assim, não vai ser desse jeito. Ele começa a estudar, ele começa a orar e ele começa a afrontar o professor. O professor, inclusive, pede pra ele fazer um trabalho e ele tem que provar nesse trabalho que Deus está morto. Esse professor, ele é um professor de filosofia, né? Geralmente as matérias de filosofia, sociologia, são matérias mais, tipo assim, viajadas e tal. São matérias que a maioria dos professores, inclusive, daqui a pouco você vai entrar no ensino médio e você vai ver. Se você não tem ainda matéria de filosofia e sociologia, são matérias que geralmente elas são mais místicas, assim, uns negócios mais loucos. Então esse professor, ele não é cristão, ele na verdade é ateu, né? Ele fala bem, ele dá bem essa ênfase na sala de aula, ele fala, tipo, sou ateu, tipo, não acredito em Deus. E ele acaba dando esse desafio pro Josh. Ele dá esse desafio pro Josh, ele fala pra ele que ele tem que fazer um trabalho de conclusão e ele tem que provar que Deus está morto. Tipo, Deus está morto. Sendo que a gente sabe que Deus não tá. E todo bom cristão sabe que Deus não está morto. Então imagina como deve ter sido difícil pra ele ter feito isso, né? É verdade. E no começo da aula, ele dá um papel. Um papel. Continua. E no começo de uma aula, ele dá uma folha para cada aluno e ele fala para cada aluno escrever Deus está morto. E é por isso que o filme chama Deus não está morto. Agora vocês entenderam tudo. É isso, galera. Vambora. Agora acabou. Eles entenderam todo o filme. Beijos. É porque esse filme, o nome desse filme é porque durante o filme todo vai ser o aluno contra o professor. O aluno tentando provar que Deus não está morto e o professor vai tentar provar que Deus está morto. Exatamente. Então é um filme que a gente aprende vários princípios, principalmente como se posicionar diante de muitas adversidades. A gente sabe que a gente... Segura aqui, pouco. A gente sabe que a gente não vive em um mundo, tipo assim, que é fácil, que todo mundo é cristão. Nem o mundo, nem o Brasil, tipo, nem nossa cidade são 100% cristãos. A gente vive num mundo que, tipo assim, tem muita dificuldade com isso. Muitas pessoas que não são cristãs, são ateus, eles não aceitam a nossa fé. Então, tipo assim, eles não aceitam que a gente
seja cristão e que a gente demonstre isso. E eles querem mostrar pra gente que a gente tá errado. Então ele mostra como se posicionar, porque em nenhum momento o Josh, ele foi tipo estúpido com o professor, ele agiu de uma maneira errada. Ele pegou tudo que ele tinha como princípio. Como a gente é cristão? Cristão não é pra ficar saindo por aí, tipo, batendo boca com ninguém e tal, essas coisas. Então, ele tem princípios como um bom cristão tem. Todo bom cristão tem princípios. Verdade. E ele usa esses princípios pra poder falar com o professor, pra poder mostrar no final. Ele mostra que Deus não está morto, que é o que a gente sabe já. Então, ele mostra pra gente como se posicionar como cristão diante disso, como você não ligar pra isso, sabe? Pra isso não abalar sua fé. Porque tem um momento do filme até que ele fica tipo assim, Deus, por que você tá fazendo isso comigo? Mas ele aprende a confiar. Tanto que durante o filme, diversas pessoas, mas inclusive a namorada dele é contra ele. E quando você tem princípios cristãos, muita gente vai ser contra você, mas Deus sempre vai prevalecer porque ele tá com você, acima de tudo. Então ele teve que separar, ele teve que terminar o namoro dele porque a namorada não acreditava nisso. A namorada dele encorajou ele a falar, porque o professor ele não ia dar nota se ele falasse, né, tipo, se ele não provasse que Deus não tá vivo, né, ele tá morto. E a namorada dele fala, cara, é só um trabalho, isso não vai mudar nada. Só que na verdade muda, e a gente sabe que muda, né. Você chegar e você falar, tipo, na frente de todo mundo uma coisa só porque um professor quer, tipo, Deus não tá vivo. Não, a gente sabe que não é verdade. Primeiramente você tá mentindo, né, porque Deus tá vivo sim. E então no filme você também aprende, tipo assim, mesmo que a pessoa, tipo, te enfrente, mesmo que seja, tipo assim, entre aspas, apenas só um trabalho bobo, não é um trabalho bobo, entendeu? Você tem a oportunidade ali até de mostrar e chamar outras pessoas pra Jesus. Verdade. E sobre isso que a tia Nanda falou, sobre chamar outras pessoas para Jesus, olha como isso é importante. Quando ele começa a se posicionar na sala de aula, que ele começa a falar de Deus, que Deus está vivo, as pessoas começam a ser tocadas. Então, se você assistiu o filme, ou se você já assistiu, tem um japonesinho que ele fala e esse cara é tocado. Tanto que o pai dele afronta ele, o pai dele afronta ele, mas ele conseguiu se encontrar em Jesus. Então, o que a gente aprende com isso? Que o seu posicionamento dentro de uma sala de aula, você firmar a sua fé, vai dizer e vai salvar muitas pessoas. Por quê? Porque você está apontando um princípio que muita gente precisa, que é o quê? Deus não está morto, Deus está vivo. Então, assim, às vezes na escola de vocês vão talvez ter situações como essa, do ponto de você ter que provar que Deus está vivo. E não é só provar, mas as pessoas que estão ao seu redor vão ser tocadas também. Então, por exemplo, às vezes na escola você vai provar um testemunho, vai provar que você tem princípios, e seu amigo, ele vai ser tocado por isso. Imagina que eu estou na escola com a tia Nanda e eu começo a provar que Deus existe, e a Nanda é tocada com isso. Ou seja, eu não só provei, mas como eu também salvei uma alma. Agora imagina você ir na escola, você apresentando os princípios de Deus, que você vive, que você é um cristão. Agora você imagina esse seu amigo com você nos juniores. Olha pra você ver que legal. Tudo isso porque você se posicionou dentro de uma sala de aula, igualzinho o Josh fez. É uma questão de posicionamento. Muitas vezes, tipo assim, as pessoas foram tocadas, ele não necessariamente virou pra pessoa e fez assim, tipo assim, Deus tá vivo. Exatamente. Você acredita em mim que Deus tá vivo? Ele não fez isso. Ele simplesmente teve um posicionamento de cristão. Então as pessoas viram nele Jesus. E as pessoas foram tocadas por isso. Então que você seja capaz de demonstrar tanto Jesus através da sua vida, que as pessoas sejam tocadas, e as pessoas busquem você, tipo assim, cara, você é diferente. Você é esquisito. Você não é normal igual a gente. Então, que as pessoas possam ver Jesus. E aí, como o tio Pedro falou, você trazer seu amigo pros juniores também. Imagina você tá aqui na resenha, no culto de domingo, junto com o seu amigo. Seu amigo aí na sua casa, vai dormir na sua casa, você fica assistindo os vídeos dos juniores, maratonando todos os vídeos do YouTube dos juniores junto com seu amigo. Falando um pouco sobre o filme, que cai bastante nessa questão sobre os juniores, sobre a unidade, no filme também tem uma mulher, uma repórter, que ela é curada. Ela descobre que ela tem um câncer e o médico fala que esse câncer não tem mais jeito. Esse câncer ele não tem mais como resolver. E aí ela vai para um show, no final do filme ela vai para um show e ela recebe a notícia, ela encontra com os caras do show, eles oram por ela e ela recebe a cura. Então os caras cantam, meu Deus, não está morto. É verdade. Então, para pensar o posicionamento que um aluno teve dentro da sala e olha onde chegou. Chegou numa cura de uma menina e naquele show milhares de pessoas foram tocadas com esse testemunho. Então, o que você vive dentro da sala de aula, o que você vive dentro da igreja também não fica só aqui, né? Sim, isso vai refletir na vida de muitas pessoas durante muitas gerações.
Pode ser que apenas de um posicionamento seu na sala de aula, de decidir, tipo, não, vou mostrar sim Jesus aqui nessa sala de aula através da minha vida, isso pode tocar seus amigos, que pode tocar os pais dele, que pode tocar os amigos do trabalho dele. Olha só quantas pessoas podem ser tocadas através do seu posicionamento. E você vai ver isso também na série de mensagens que a gente tá tendo, né? Com outros filmes, você vai ver outros pontos, porque a gente tem alguns filmes que são positivos, outros filmes que são negativos. Mas é isso, tipo, tem mais uma coisa pra falar que é muito legal. Ó, acho que isso é pra acho que é um spoiler. Chave de ouro, mas é um spoiler que eu tenho que contar. O professor, ele era ateu, ele não acreditava em Deus, ele afronta o aluno que Deus não existe. E no final do filme, quando esses alunos estão num show do mesmo cara que curou aquela repórter, ele é atropelado. O professor é atropelado e ele tava quase morrendo. E aí chega um pastor e fala assim pra ele: você aceita Jesus como seu único suficiente Salvador? Então olha pra você ver, um ateu, ele teve a oportunidade de se converter no último instante de vida. E ele se converteu, ele disse sim, e quando ele disse sim, ele morreu. Então, apesar de uma vida toda sendo ateu, não acreditando em Deus, no último minuto ele acreditou em Deus e ele foi pro céu. Você viu, né? Uma vida foi transformada através do posicionamento de uma pessoa. Então esse filme, com certeza, tem o selo de aprovação do Ignição. Muito. Então se você já tem 10 anos, 11 anos, 12 anos, se você já tem mais de 10 anos, você com certeza pode assistir esse filme, a gente super recomenda pra você. Se você ainda tem 9 anos, por conta da classificação indicativa, ser 10 anos, né? Você ainda não pode assistir sozinho, tipo assim, só ir lá e colocar. Então, peça pro seu pai e pra sua mãe, pergunte pra eles se você pode assistir e chame eles pra assistir junto com você, porque esse filme é muito bom e a gente super recomenda pra você. Então foi isso o nosso momento resenha de hoje aqui, né, falando sobre o filme Deus Não Está Morto. Então se você gostou, você deixa o seu like aqui no vídeo, tipo, muito like mesmo. Você não esquece de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho e de mandar esse vídeo pra todo mundo. Tipo assim, todo mundo. Todo mundo precisa assistir esse vídeo com você, curtir esse vídeo, manda pra todo mundo, compartilha em tudo quanto é lugar, na sua escola, sei lá onde você vai, mas compartilha esse vídeo com todo mundo, porque todo mundo precisa ver essa resenha desse filme, que é incrível, né? E não se esqueça de assistir, se você assistiu e se você gostou muito, ou se você ainda não assistiu e vai assistir, e se você já assistiu e gosta muito desse filme, deixa aqui embaixo nos comentários pra gente, que a gente vai adorar ler todos os comentários de vocês. Então foi isso, galera. Tchau, tio Pedro. Muito obrigado, Muito obrigado pela galera. sua presença. Obrigado, Xanana. A paz do Senhor. A paz. Então foi isso. Até semana que vem.